Diário de um Mago Morto. Capítulo 471. Após retornar, Saul e Julie imediatamente relataram as estranhas raízes subterrâneas à academia. A academia levou isso a sério e rapidamente enviou alguém para reportar ao reitor. Saul, tendo acabado de receber sua recompensa, estava agora navegando pela lista de trocas no salão da missão. A maioria dos espectros e espíritos vingativos nesta missão foram eliminados por Saul, então Julie voluntariamente deu a ele a maioria dos pontos de contribuição. O salão de missões da Academia Byton funcionava de forma semelhante à sala de registro na Torre do Mago. Também calculava pontos e permitia trocas de itens. Havia uma grande variedade de missões aqui, desde exterminar espectros como a tarefa de Saul, até pesquisas sobre cobaias e até mesmo tarefas de divulgação pública. Ele não estava interessado nessas tarefas diversas. Seu foco estava inteiramente na lista de trocas, verificando quais itens poderiam ser resgatados. Como ele havia rejeitado o convite do reitor Pond, ele não era considerado um membro interno da academia, o que limitava o que ele poderia trocar. Desde o início, Saul foi direto para as sessões sobre métodos de meditação, mas depois de procurar por um tempo, ele descobriu que ou os métodos listados eram aqueles que ele já tinha visto e não eram adequados para ele, ou eram técnicas para iniciantes, adequadas apenas para aprendizes de primeiro ou segundo escalão, básicas demais para substituir o diagrama de erosão. Enquanto folheava a lista, Saul notou uma figura se aproximando. Ele fechou o livro rapidamente e olhou para cima. Para sua surpresa, era Shaya, o mesmo cara que havia desistido logo no começo da missão de hoje. Não era este o paranoico que sempre pensava que alguém estava tentando matá-lo? E agora ele estava se aproximando de um estranho como Saul sozinho. Porém, chamar isso de abordagem não era muito preciso. Shaya parou a 5 metros de Saul. Você ainda está vivo? A Julie também está viva, Shaya murmurou pensativa. Parece que você não é nada mal para um novato, mas aconselho você a se comportar. Nem pense em tentar conspirar contra mim. Faíscas crepitavam levemente pelo corpo de Shaya, mas, diferentemente de Mônica, elas não queimavam sua pele. Saul largou a lista e inclinou a cabeça. Ser excessivamente cauteloso e pensar demais nas coisas. Isso também pode ser perigoso. Shaya pretendia ir embora depois de falar, mas parou no meio do caminho ao ouvir o comentário de Saul. O que você quer dizer? Que perigo? O que você está mostrando se assemelha a uma condição sobre a qual li certa vez em um livro, paranoia. Casos leves levam a pensamentos excessivos e insônia. Casos graves causam alucinações e dificultam a distinção entre sonhos e realidade. Saul sorriu. Na verdade, ele não sabia muito sobre paranoia ou seus sintomas. Mas com uma pessoa teimosa e paranoica como ela, às vezes, fingir era mais eficaz. Você, Shaya gaguejou. O que Saul descreveu, ele sofria da maioria desses sintomas. Alguém tão obcecado em permanecer vivo quanto ele naturalmente ficaria aterrorizado com qualquer possível doença. Assim que ele deu um passo à frente para perguntar mais, uma figura sombria invadiu o salão da missão como o vento, examinou a sala e se colocou entre Shaya e Saul. Era Jonah, o mago do elemento escuro da Academia Byton. Ouvi dizer que você capturou um espectro. Quer vendê-lo? Perguntou ele diretamente. Não, respondeu Saul sem rodeios. Ele conseguiu cristais mágicos para realizar experimentos. E espectros e espíritos vingativos eram materiais essenciais para eles. É claro que ele não os trocaria por dinheiro. Saul não tinha interesse em trocar uma melancia por uma semente de gergelim. Jonah estava prestes a falar novamente quando outra pessoa o interrompeu. O mago do elemento negro como Saul não venderia um espectro para você, venderia? O recém-chegado era um homem alto, de ombros largos e pele castanho avermelhada. Quando ele falava, pequenas chamas brilhavam entre seus dentes. Claramente o mago do elemento fogo. E poderoso, aliás. Ele se virou para Saul e disse, Olá, sou Kent, o mago de primeira classe do elemento fogo. Julie já me contou sobre você e o que aconteceu na sua missão hoje. Não se preocupe, a academia agilizará a investigação. Espero que tenhamos a chance de fazer uma missão juntos algum dia. Kent acenou educadamente para Saul, depois se transformou em uma bola de fogo e saiu andando. Depois que Kent foi embora, Jonah, ainda sem desistir, repetiu sua pergunta. Você realmente não vai vender? Não, Saul respondeu firmemente novamente. Ótimo, não vendas, zombou Jonah, e então desapareceu como uma rajada de vento. Com a saída de Jonah, Saul estava prestes a retornar à lista de trocas quando percebeu que Shaya ainda estava por perto. Shaya parecia querer dizer algo, mas hesitou. Por fim, criou coragem e reduziu a distância para apenas 3 metros. Aquela doença que você mencionou antes. Como você a trata? Requer algum material mágico especial? Shaya olhou para Saul com desconfiança. Ele imaginou que se Saul pegasse um frasco e dissesse, por coincidência eu tenho a cura aqui, só 999 moedas mágicas, ele iria embora na mesma hora. Mas Saul nem olhou para cima. Eu não sou um curandeiro. Como eu saberia como tratar isso? Essa resposta realmente deixou Shaya um pouco mais tranquila. Então em qual livro você leu sobre isso? Saul virou uma página. Não me lembro. Shaya esfregou as mãos. Tem alguma sugestão então? Talvez você possa falar com a Julie. Ela parece bem habilidosa com magia baseada em emoções. Ela pode te ajudar a relaxar um pouco. O quê? Deixar Julie lançar feitiços em mim? Sem chance. E se ela usar a oportunidade para me machucar? Shaya rejeitou a ideia imediatamente.
Então talvez encontre alguém sábio e experiente para conversar, disse Saul, despreocupadamente. Ele fechou a lista de troca e acenou para um aprendiz uniformizado. Esta lista, esses são mesmo os únicos itens que os forasteiros podem resgatar? Não há outro canal para trocas? O aprendiz curvou-se respeitosamente. Desculpe-me, senhor. Isso é tudo que está disponível para troca externa no momento. No entanto, se estiver procurando por algo em particular, pode fazer uma solicitação por meio de nós. Se outra pessoa tiver o que você procura, talvez esteja disposta a negociar. Obrigado. Vou considerar. Saul devolveu a lista e se levantou. Shai ainda estava perdido em pensamentos. Com o canto do olho, notou Saul se levantando e instintivamente deu 3 passos para trás. Enquanto Saul se afastava, ele de repente ouviu a voz de Shai em sua mente através de um feitiço de transmissão. Quint é um dos magos de primeira classe mais fortes da academia. Ele costuma ser o líder da equipe em grandes missões. Mas ele não é uma boa pessoa. Jonah nunca gosta de brigar. Está sempre se escondendo no laboratório. Ele gasta todos os pontos de recompensa de palestras e pesquisas comprando espectros. Definitivamente não é uma boa pessoa. O truque favorito da Julie é manipular as emoções, mexer com os sentimentos das pessoas. Ela vai fazer você pensar que se apaixonou por ela. Ela também não é uma boa pessoa. Shaya falou rapidamente, dando a Saul um resumo das pessoas que ele havia conhecido recentemente. Sem diminuir o passo, Saul respondeu por meio de um feitiço de transmissão. E você? Eu? Qualquer um que tentar me machucar, eu mato. Após uma pausa, Shaya enviou mais uma linha. Não há pessoas boas aqui. Só os vivos e os mortos. Capítulo 472. Nos dias que se seguiram, Saul participou de várias outras missões com os purificadores. Cada missão exigia pelo menos 3 magos. Embora a Academia Byton cobrisse uma vasta área e tivesse uma grande população, havia poucos magos com formidável destreza em combate que também gostassem de confrontar espectros de frente. A maioria das pessoas aqui preferia realizar pesquisas em laboratórios. Como resultado, após completar várias missões, Saul começou a ver os mesmos rostos familiares repetidamente. Durante esse período, Julie procurou Saul diversas vezes, mas ele sempre a rejeitava. Não que Saul fosse totalmente avesso a desenvolver relacionamentos mais profundos com outras bruxas, ele apenas preferia ficar longe de bruxas que pudessem despertar emoções tão facilmente. Quando Saul não estava em missões, ele se isolava em seu quarto recém-alugado no terraço, conduzindo experimentos. A frequência de aparições de espectros na cidade de Calgusto era claramente anormal. Saul acreditava que estava sendo influenciada por algum fator desconhecido. Assim, ele começou a investigar o gatilho que fazia as almas se transformarem em espectros. Ele não estava fazendo isso para resolver os problemas subjacentes da cidade, mas sim para realizar um experimento há muito planejado: o armamento de almas. Os 2 corpos de alma anormais que ele havia capturado, John e sua namorada, serviram como material experimental e também como sujeitos. John, em particular, estava na fronteira entre o espírito vingativo e o espectro, o que lhe dava uma oportunidade especialmente rara de observar o processo de transformação em um espectro. Depois que Saul descobriu o que desencadeou a criação dos espectros, ou pelo menos identificou os fatores mais propensos a causar contaminação da alma e desordem mental, ele pôde começar a modificar as 4 consciências no diário. Mesmo Morden, o mais forte entre eles, ainda carecia de capacidade de combate. Não conseguiam lançar magias de grande escala, e a pequena quantidade de magia em seus corpos não era suficiente para sustentar batalhas prolongadas. Em circunstâncias normais, isso poderia ter sido suficiente, mas Saul estava prestes a se aventurar na fronteira. Ele precisava fazer tudo ao seu alcance para aprimorar sua habilidade de combate. Ao mesmo tempo, Saul também começou a estudar o conhecimento deixado a ele pelo mago de 2ª classe Jazin, pouco antes de sua morte. Aquele pequeno verme negro escondido nas profundezas de seu reino mental sempre fora reprimido pelo diário e pela plataforma mental. Só quando Saul o investigou ativamente é que descobriu seus segredos. Após alguns dias de estudo, ele descobriu que o verme era um fragmento de alma bastante incomum. Ele funcionava separando uma parte da alma da pessoa, usando-a para transportar um pedaço de consciência para o reino mental de outra pessoa. Por meio desse método, o herdeiro poderia obter instantaneamente certo conhecimento, ou entender alguma verdade oculta. Mas quando Saul entendeu os princípios por trás disso, ele apenas zombou e não sentiu gratidão pelo suposto presente de Jazin. O motivo? Esse tipo de feitiço trazia consigo enormes perigos ocultos, e os riscos estavam profundamente enraizados. Depois que Jazin transmitiu o conhecimento a Saul, ele próprio perdeu toda a memória daquela informação. Embora pudesse reaprendê-la mais tarde por meios externos, se ninguém o lembrasse, ele poderia esquecê-la para sempre. Jazin já havia decidido morrer naquele momento, então não tinha motivo para se preocupar. Mas o feitiço também representava riscos significativos para Saul. Embora Saul pudesse absorver o conhecimento de Jazin através do fragmento de alma, ele também foi forçado a absorver outros pensamentos e intenções de Jazin. Em outras palavras, se Jazin tivesse infundido no fragmento ao menos um traço de sua própria visão de mundo, crenças ou obsessões, Saul poderia lentamente começar a se tornar alguém como ele. Foi uma influência sutil e gradual, a princípio, talvez não forte o suficiente para mudar as decisões do destinatário. Mas com o tempo criaria raízes como uma semente, alterando lentamente os pensamentos do destinatário.
Se não fosse descoberto e removido a tempo, o caráter da pessoa poderia ser drasticamente remodelado. Um tirano assassino poderia se transformar em alguém que não conseguia evitar dar a cada mendigo que via. Quando Jazim calmamente foi em direção à morte, Saul já havia percebido que o homem devia ter convicções incrivelmente fortes. E pessoas assim, poderiam realmente transmitir seus conhecimentos sem também transmitir seus ideais? Com isso em mente, Saul decidiu não absorver o conhecimento diretamente. Mas isso não significava que ele abandonaria a herança. Graças ao diário, ele tinha outro método. Ele filtrava o fragmento de alma. Ele infundiu a herança diretamente na página negra onde Gudo residia. O Gudo, que antes era fraco, imediatamente ficou muito mais forte após se fundir com o fragmento de alma. Então, sob o comando de Saul e o controle do diário, Gudo repetiu o conhecimento que havia adquirido palavra por palavra para Saul. Como Saul esperava, a herança de Jazim era justamente a poderosa lâmina negra que ele havia empunhado em combate frontal, a lâmina do espírito negro. Era uma magia formidável de elemento sombrio, capaz de atingir tanto corpos espirituais quanto físicos. Além disso, podia se dividir em centenas de fragmentos para atacar múltiplos inimigos simultaneamente. Claro, os fragmentos não eram tão poderosos quanto a lâmina completa. Mas Jazim era um mago de 2º grau de alto nível. Apenas um fragmento poderia matar um aprendiz de 3º grau. E vários combinados poderiam eliminar um mago de 1º grau de força média. Era uma magia de elemento sombrio excepcionalmente poderosa e perfeita para Saul, que ainda não tinha uma magia ofensiva realmente destrutiva. Entretanto, enquanto Saul copiava alegremente a estrutura rúnica do feitiço, Gudo, tendo absorvido a herança de Jazim, de repente começou a falar sozinho, ignorando completamente o consumo de energia da alma. Ah, então é assim. Finalmente entendi por que o tribunal enviou pessoas para nos caçar. Tanta mão de obra e recursos só para perseguir alguns magos de primeira classe. Suspiro, talvez se eu soubesse antes, eu teria voltado de boa vontade. Não, talvez eu tivesse enlouquecido de medo e começado a causar caos. Jazim era realmente admirável, sabendo de tudo isso e ainda assim nos caçar calmamente. Talvez seja por isso que ele se tornou um segundo rank de primeira linha. E sem esse tipo de convicção inabalável, como alguém poderia romper a barreira entre o 1º e o 2º grau? Nesse ponto, Saul já havia terminado de transcrever toda a intrincada estrutura rúnica do feitiço. Ele preencheu mais de 20 folhas de pergaminho. Se ele acrescentasse suas análises subsequentes e percepções pessoais, seria o suficiente para compilar um livro de feitiços completo. Mas Saul não continuou. Ele encarou Gudo murmurando consigo mesmo, com um traço de dúvida em sua expressão. O conhecimento de Jazim, o que mais estava escondido nele? Ele trouxe consigo o segredo por trás da fundação do tribunal. O que foi? Você parece bastante comovido. O segredo por trás da fundação do tribunal. Saul ergueu uma sobrancelha. Pela primeira vez, uma consciência no diário evitou responder-lhe diretamente. Seria porque o fragmento de alma injetado por Jazim realmente afetou a consciência? Ou a própria consciência estava resistindo ao controle do diário? De qualquer forma, Saul tinha que chegar ao fundo da questão. Ordeno que você declare o segredo diretamente. A escrita branca de Gudo começou a distorcer. Claramente, ele estava lutando para resistir à ordem de Saul. Rachaduras começaram a se formar na página preta. Isso nunca tinha acontecido antes. Mas, no fim, o diário prevaleceu. A letra de Gudo, como se tivesse sido escrita por uma mão sob coação, começou a aparecer em traços irregulares e esticados, como se a mão tivesse tremido violentamente. O tribunal foi fundado porque o olho do abismo está se expandindo. Para impedir sua expansão, Mas a escrita de Gudo parou abruptamente, porque com o estalo alto, toda a página preta se estilhaçou. Saul ficou olhando em silêncio e atordoado enquanto os fragmentos se desfaziam em pó preto, que era lentamente absorvido pelo vazio estrelado e assustador dentro da consciência. No final, ele não conseguiu descobrir o segredo do tribunal. Foi a primeira vez que o diário falhou em controlar uma consciência selada dentro de uma página preta. E isso fez Saul finalmente perceber o verdadeiro poder do tribunal. O olho do abismo, Saul murmurou suavemente. Ele se lembrou daquele enorme buraco no outro lado do planeta. Parecia penetrar profundamente no núcleo planetário. Fora isso, Saul não conseguia pensar em mais nada que pudesse fazer jus ao sinistro nome Olho do Abismo. O Olho do Abismo está se expandindo? Capítulo 473. A consciência de Gudo desapareceu de repente. Saul sentiu um pouco de arrependimento. Ele ainda não havia desvendado todos os segredos de Gudo. As informações sobre o tribunal e o olho do abismo lançaram uma sombra sobre o coração de Saul, mas ele rapidamente deixou o assunto de lado. Não havia nenhuma indicação do diário, claramente, não importava o quão perigoso o olho do abismo pudesse ser. Não era algo que representasse uma ameaça para ele naquele momento. Quanto ao tribunal, obviamente havia magos de alto escalão em suas fileiras. Que os magos de alto escalão se preocupem com desastres apocalípticos. Tudo o que Saul precisava fazer era continuar se aprimorando e desbloqueando as funções do diário. Agora havia mais 2 páginas pretas e vazias no diário. Quem seria a próxima alma sortuda a residir ali? Meio mês depois, Saul juntou-se novamente a uma missão de caça aos espectros. Desta vez, o esquadrão de segurança foi notificado um pouco tarde demais. Quando chegaram, o espectro já havia matado 3 pessoas.
e as almas dessas 3 já haviam sido corrompidas e levadas pelo espectro. Como suspeitava-se que poderia haver até 4 espectros envolvidos, o mago quente se juntou a eles no meio do caminho. Mas mesmo com 4 verdadeiros magos em cena, eles ainda perderam o rastro do primeiro espectro. Na esquina já isolada com fita de advertência, os 4 estavam lado a lado. Shaya, como sempre, estava mais distante dos outros 3, lançando um olhar frio para Quente. Quente, você estava tão confiante que conseguiria perseguir o espectro mais poderoso, e agora o perdeu. Foi de propósito? Deixá-lo ir para que ele pudesse vir atrás de mim mais tarde. Depois de alguns encontros com Saul, Shaya finalmente concordou em se juntar a ele em uma caça aos espectros. Mas para Saul não importava quem eram seus companheiros de equipe. Quente, ainda se recuperando da batalha, teve suas roupas externas queimadas até virarem cinzas. Suas calças, no entanto, pareciam feitas sob medida. Apesar do calor, estavam apenas ligeiramente deformadas, não o suficiente para deixá-lo completamente nu. Sua expressão se obscureceu. Ele encarou Shaya. Chega. Se eu quisesse te matar, faria isso diretamente. Por que eu me daria ao trabalho de libertar secretamente um espectro comum? Shaya zombou. HMPH, você só está com medo da reitora. É a única razão pela qual não ousa agir abertamente. Quente revirou os olhos. Não vou perder tempo discutindo com você. Ele acenou para a equipe de segurança próxima e os levou para longe. Outro mago, que acabará de capturar um espírito vingativo, exibia uma expressão de excitação no rosto. Ao ver que ninguém lhe dava atenção, também se esgueirou silenciosamente, provavelmente com medo de que alguém tentasse roubar seu prêmio. Saul se virou, preparando-se para sair também. Ele não achava que Shaya teria algo agradável para lhe dizer. Quando, de repente, Shaya o chamou. Ouvi dizer que você está procurando um diagrama de meditação de elementos escuros? Saul fez uma pausa e se virou para ele. Você tem uma? Shaya inclinou a cabeça. Vamos conversar na academia. Meia hora depois, os dois mantiveram uma distância social de 3 metros ao chegarem ao salão missionário da Academia Byton. Sempre havia alguém de plantão ali. O salão era bem iluminado, e alguns aprendizes de mago permaneciam perto do quadro de missões. Saul e Shaya foram direto para uma cabine semi-fechada. Tem um diagrama de meditação especialmente adequado para magos do elemento escuro. O que você quer em troca? Saul perguntou diretamente. Mesmo sentado, a postura de Shaya sugeria que ele estava pronto para a batalha a qualquer momento. Sei que você capturou vários espectros e espíritos vingativos no último mês, mas notei que você nunca os entregou à academia para pegar os materiais. Isso não é permitido? Saul baixou o olhar. Os espectros que ele capturou foram usados para sustentar suas 4 entidades de consciência, e o restante foi usado para experimentos. Simplesmente não havia mais nenhum para trocar com a academia por recursos. Porém, ao completar missões de caça a espectros, ele ainda ganhava cristais mágicos. Só essa renda era suficiente para cobrir suas necessidades diárias. Nem todo verdadeiro mago era habilidoso em combate. A maioria passava anos confinada em laboratórios, pesquisando qualquer assunto que lhe interessasse, enquanto buscava maneiras de progredir. Os espectros que você capturou são seus, é claro, não estou questionando isso. Mas o fato de você ter capturado tantos e nunca ter vendido nenhum mostra que você tem um jeito de contê-los e um jeito de armazená-los. Shaya inclinou-se ligeiramente para frente. Quero o seu método para suprimir espectros. Saul recostou-se, saboreando o conforto da cadeira. Deixe-me ver seu diagrama de meditação primeiro. Shaya ficou claramente surpresa. Saul estava sendo tão ousado, não revelando nada antes de ver o diagrama. Depois de pensar por um momento, Shaya conjurou um pergaminho na palma da mão e o deslizou sobre a mesa para Saul. Este é o salão da missão. Se você ousar tentar roubá-lo, posso convocar mais de 10 magos de verdade num piscar de olhos. Imperturbável, Saul arrastou o pergaminho para si. Como eu abro? Coloque-o em pé e gire o anel de travamento na parte superior no sentido horário. Seguindo as instruções de Shaya, Saul colocou o pergaminho em pé. Tinha cor e formato uniformes, sem nenhuma marcação. Ele abriu-a casualmente. No momento em que o anel de travamento foi removido, o pergaminho vertical de repente se desenrolou em todas as direções, formando um formato circular. Neste meio circular, um diagrama foi gravado com traços surpreendentemente finos e realistas. O diagrama lembrava o diagrama de erosão, mas não retratava apenas pessoas se transformando em monstros. A imagem mostrava pessoas, sombras negras sinistras, criaturas parecidas com polvos andando eretos e raios de luz distorcidos. Os 4 símbolos mais claros foram posicionados simetricamente ao redor da borda circular. Perto da circunferência, essas 4 figuras se moviam no sentido horário, transformando-se, pouco a pouco, na próxima figura do ciclo. Desta vez, Saul pôde observar claramente como cada figura gradualmente evoluiu para a próxima. Mais perto dele estava a representação mais nítida, uma sombra negra e sinistra, com os braços erguidos como se estivesse se preparando para atacar como um espectro feroz. O espectro então se transformou em um humano, o humano em um monstro, o monstro em luz e, finalmente, a luz novamente em um espectro. Nesse momento, Shaya pressionou a mão contra a borda da mesa e empurrou para baixo.
A mesa se inclinou e o diagrama circular deslizou cuidadosamente de volta para as mãos de Shaya. Este diagrama de meditação se chama diagrama da evolução. Você já ouviu? Então, quer negociar? Ele começou a remontar o pergaminho enquanto observava Saul em silêncio. Os dedos de Saul batiam ritmicamente contra a mesa. Uma atmosfera silenciosa e tensa se espalhou lentamente. Por fim, Saul ergueu os olhos. Acho que você entendeu mal minhas habilidades. Eu capturei alguns espectros e espíritos, mas nunca tive a intenção de armazená-los por muito tempo. Os espectros que capturei, já os enfrentei. Shaya franziu a testa e de repente levantou-se, claramente prestes a sair. Embora tivesse mostrado o diagrama a Saul, o pouco tempo que tiveram não foi suficiente para que Saul internalizasse completamente a imagem em seu reino mental. Então Shaya não se preocupou com o roubo. O diagrama de meditação de um mago não podia ser memorizado à força bruta. Ele tinha que ser completamente redesenhado repetidamente no reino mental para ser retido. Posso não ter nenhum método especial para conter espectros, disse Saul calmamente, mas por que você não diz logo o que realmente quer? Ficar se esgueirando, escondendo coisas, não vai resolver nada. O pé de Shaya, prestes a sair, parou e depois de um momento ele se virou. Estou interessado no diagrama da evolução, sim, mas não é o único diagrama de meditação adequado para magos do elemento escuridão. Mesmo que não esteja na lista de trocas do salão de missões, posso conseguir que o mago Jonah troque comigo. Acredito que contanto que eu tenha espectros suficientes, ele ficaria feliz em me oferecer vários diagramas do elemento escuridão. Vendo que Shaya estava pensando seriamente no assunto, Saul sorriu e acrescentou, mas tenho que admitir, estou muito interessado no diagrama da evolução. Então, não vamos desperdiçar o tempo um do outro. Vamos falar francamente. Maga Shaya, cuja principal especialização é a magia do elemento relâmpago. Sua magia naturalmente neutraliza espectros, mas você está procurando meios adicionais para combatê-los. Por quê? Qual é o verdadeiro motivo? E onde está esse espectro, exatamente? Com isso, Saul cruzou os braços e apoiou o queixo neles, esperando silenciosamente pela resposta de Shaya. Mas por dentro seu monólogo interior rugia. Arkin, diga sim logo. Se não fizer isso, juro que vou roubá-lo. O diagrama da evolução. Preciso colocar as mãos nele. Capítulo 474. Saul estava determinado a colocar as mãos no diagrama da evolução. No momento em que ele pôs os olhos naquele diagrama de meditação, ele teve certeza de que ele compartilhava a mesma linhagem do diagrama de erosão e que se adequava perfeitamente ao seu principal caminho de estudo atual. Ao contrário da maioria dos magos do elemento sombrio, o foco de Saul era a alma. Este era um caminho muito mais difícil do que pesquisar cadáveres e carne, um caminho que ninguém sem algum tipo de trapaça ousaria trilhar. Mesmo que Saul pudesse trocar por um diagrama de meditação de elemento escuro adequado do mago Jonah, ele nunca seria tão compatível quanto o diagrama de erosão. Shaya ainda hesitava, mas Saul percebeu que ele já estava tentado. Só que sua natureza cautelosa de longa data dificultava o passo final. Eu sei que o mago Shaya tem medo da morte, Saul continuou a defender seu argumento, mas quanto mais você teme algo, mais provável é que ele aconteça. Fugir não resolverá o verdadeiro problema. Ele ainda estava pensando em que tipo de discurso motivacional poderia dizer em seguida quando Shaya de repente retornou ao seu assento. Antes de falar, ele levantou a mão e ativou uma barreira protetora, então usou um feitiço de transmissão para se comunicar com Saul. Estou sendo assombrado por um espectro bastante assustador, disse Shaya. Seu rosto estava pálido e gotas de suor se acumulavam como grãos de feijão em sua testa. Os espectros, assim como os magos, variavam em força. Os recém-nascidos mais fracos, normalmente tinham o poder de um aprendiz de terceiro grau e podiam ser facilmente eliminados por um mago verdadeiro. Mas certos espectros únicos, aqueles que existiam há muito tempo ou estavam fortemente poluídos, podiam se virar e matar um mago verdadeiro. Quando Saul ouviu isso, seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava Shaya da cabeça aos pés. Ele não encontrou nenhum vestígio de espectro em Shaya, mas o homem também não parecia estar mentindo. Saul só podia lamentar como o método de meditação semi-imersiva do diagrama de erosão estava se tornando cada vez menos eficaz. Você está tentando sentir o espectro em mim, não é? Não adianta. Você não vai ver. Mesmo eu, que sou especialista em magia de raios, só consigo ver em certos momentos. Visível somente em horários específicos? Então quando você vai ver isso? Shaya apertou os lábios. Quando estou sonhando. Segundo ele, esse espectro onírico o assombrava há mais de 2 anos. Toda vez que sonhava, ele se encontrava em uma sala estreita e congelante, cheia de pessoas. Mas todos os rostos eram um borrão. Ele caminhava ao lado deles, empurrando e apertando por todos os lados. Mesmo que quisesse parar, não conseguia. Um arrastar de pés constante, uma pressão constante. Um leve farfalhar sempre permanecia em seus ouvidos, e o caminho à frente se estendia infinitamente, sem um fim claro. No sonho, não consigo me mover por vontade própria. Apenas sigo a multidão mecanicamente. Mas no fundo, sinto um terror avassalador. Algo me diz que continuar em frente levará à destruição total. Parecia ser a primeira vez que ele falava com alguém sobre isso. A expressão de Shaya era distante, quase atordoada. Toda vez acordo me forçando a sair do sonho. E é por isso que fiquei com medo de dormir. Saul entendeu. Embora os magos pudessem substituir o sono pela meditação profunda, o sono de verdade ainda era essencial.
Se Shaya não dormia direito há 2 anos, não era de se admirar que seus nervos estivessem à flor da pele e seu corpo estivesse tão magro. Antes dos sonhos começarem, aconteceu alguma coisa estranha? Eu sei que você pode não acreditar em mim, mas falando sério, nada de especial. Shaya deu um sorriso amargo. Estou na Academia Byton há mais de uma década. Já participei de muitas caçadas a espectros. Mas quando os sonhos começaram, eu não participava de nenhuma há mais de 2 meses. Então como você pode ter certeza de que os pesadelos são causados por um espectro, e não apenas por estresse mental? Porque logo depois que os sonhos começaram, houve uma vez em que não entreguei um espectro capturado, guardei-o para um experimento. Naquela noite, embora não pretendesse dormir, cochilei mesmo assim, e aquele espectro apareceu no meu sonho. A bochecha de Shaya se contraiu. As pessoas ao meu redor enlouqueceram de repente. Todos investiram contra o espectro e o devoraram. Quando acordei, corri para o laboratório ao lado e descobri que o espectro que estava selado no jarro tinha sumido de verdade. Só sonhar não deveria fazer um espectro desaparecer. Saul começou a suspeitar que Shaya pudesse estar sonâmbula. Vendo a expressão de Saul, Shaya pareceu adivinhar o que ele estava pensando. Depois disso, realizei mais experimentos. Coloquei espectros em um laboratório ao lado do meu e montei várias formações mágicas inescapáveis. Se alguém entrasse, deixaria rastros. Mas cada vez que eu acordava, o espectro havia desaparecido, e não havia nenhuma marca nas formações. Observando Saul franzir a testa, Shaya sentiu o coração se apertar. Era a primeira vez que ele compartilhava sua história, e expor sua alma dessa forma o fez se sentir incrivelmente vulnerável. Depois de uma pausa, Saul perguntou de repente, quando aquelas pessoas no seu sonho correram para devorar o espectro, o que você estava fazendo? Shaya congelou, sua expressão começando a se distorcer. De repente, ele se levantou e tentou cancelar a barreira protetora e ir embora. Mas assim que ele levantou a mão, uma sombra avançou em sua direção. Era um enorme tentáculo preto. Ele pulou para trás instantaneamente com um raio crepitando em sua mão, mas suas costas bateram em algo macio. Virando-se para olhar, viu outro tentáculo pressionando. Não estava atacando, apenas restringindo. Relaxe, disse Saul gentilmente de seu assento do outro lado da mesa. Estou apenas fazendo uma verificação preliminar. Se você realmente quer resolver esse problema dos espectros, pare de esconder coisas em momentos cruciais. O rosto de Shaya escureceu. Ele levantou a mão para pressionar o tentáculo atrás de si, mas o tentáculo recuou imediatamente, sem resistência. Você não deveria pedir permissão antes de fazer uma varredura? Desculpe, mas você continua se esquivando, e eu não gosto de perder tempo, respondeu Saul enquanto recolhia os 2 tentáculos. Agora mesmo, ele havia escondido a pesca de almas em seu toque do tormento, mas ainda não encontrou nenhum vestígio de um espectro em Shaya. Será que aquele espectro realmente só existe em seus sonhos? Olhando para Shaya, que estava eriçada, Saul sugeriu de repente, Shaya, você poderia dormir na minha frente? Só uma vez. Shaya parecia que ia explodir ali mesmo. Depois de ser atacado furtivamente por Saul, agora ele estava sendo convidado a dormir na frente dele? Quem estava sonhando agora? Mas meia hora depois, Shaya estava levando Saul para sua vila com a mente atordoada. Será que eu fiquei louca? Trouxe um cara que pode me matar para casa, só para ele me ver dormir? Talvez tenham sido os 2 anos de tormento que o desgastaram. Depois que Saul concordou com uma série de condições, Shaya de alguma forma concordou. Ele levou Saul para seu laboratório e começou a montar diversas formações mágicas interligadas, uma para se proteger e outra para capturar Saul. Se Saul tentasse se libertar, isso causaria uma grande confusão, acordando Shaya imediatamente. E como Shaya estava em um ponto-chave da formação, ele poderia usá-lo para lançar um contra-ataque mortal a qualquer momento. Observando Saul caminhando casualmente em direção à armadilha destinada a ele, o rosto de Shaya se contraiu como um maço de papel. Para alguém tão perpetuamente paranoico quanto Shaya, ele simplesmente não conseguia entender como Saul ousava entrar naquele círculo vicioso. Bastaria um único pensamento, e Shaya poderia selar a formação e atacar de fora, o suficiente para matar. Ele não pôde deixar de se perguntar, Saul realmente não tinha medo do ataque de um colega mago de primeira classe? A confiança era ridícula. Esse pensamento só deixou Shaya mais inquieta. Será que tudo isso fazia parte de uma armadilha maior? Saul planejava matá-lo e saquear sua casa? Depois de lutar consigo mesmo por um tempo, a esperança de escapar do pesadelo finalmente venceu. No final, Shaya ativou as 2 formações conforme combinado. Foi sua confissão impulsiva que levou Saul a se oferecer para ajudar. Se ele perdesse essa oportunidade, quem sabia quanto tempo levaria para reunir coragem para contar a alguém? Nervosamente, Shaya entrou no círculo protetor e deitou-se no chão. Virando a cabeça para dizer a deixa, pode começar, ele de repente viu um sofá rosa gigante surgir do nada atrás de Saul. Aquele sofá parecia muito macio e confortável. Ele olhou para Saul com as mãos apoiadas no abdômen e o corpo afundado nas almofadas, e depois voltou a olhar para o chão frio de pedra abaixo dele. Shaya, quem precisa dormir aqui? Esse rosa cafona. De quem é esse gosto ruim? É um presente de Gorsa, o sofá rosa? Capítulo 475. A razão pela qual Saul estava deitado tão confortavelmente era porque ele também estava prestes a entrar no sonho. Quanto ao que Shaya à sua frente poderia pensar, Saul não se importava nem um pouco.
No momento em que Shaya, que estava sem dormir naturalmente há muito tempo, fechou os olhos, ele rapidamente caiu no sono. Saul fez o mesmo e fechou os olhos. Penny pousou suavemente na cabeça de Saul, e então um par de asas prateadas, metálicas e ocas de repente se abriu atrás de suas costas. Com um leve tremor das asas, a consciência de Saul pareceu atravessar milhares de mundos. Quando abriu os olhos novamente, viu uma escuridão total à sua frente. Ele já tinha estado nos sonhos de muitas pessoas antes. Até mesmo nos sonhos de monstros, a maioria era bizarra e fantástica, amálgamas de pensamentos e desejos. Mas esse sonho era completamente escuro, sem objetos ao redor, sem limites à vista. Como se o dono do sonho não desejasse nada e não quisesse nada. Não é isso. Saul desviou o olhar, sem se dar ao trabalho de explorar mais. As asas metálicas atrás dele deram um solavanco repentino, e o cenário ao redor mudou completamente. Desta vez, Saul chegou a uma sala estreita e escura, cercado na frente e atrás por uma multidão agitada. Eles estavam muito juntos, empurrando e abrindo caminho. O fim da sala ficava muito, muito longe, onde um pequeno ponto de luz parecia marcar uma saída em direção à claridade. Os sonhos muitas vezes desafiam a lógica, mas os sonhos de ninguém surgem sem causa ou razão. No meio da multidão que se aglomerava, Saul encontrou Shaya com o rosto tomado pelo terror. Ele estava claramente resistindo, mas a multidão o pressionava com tanta força que ele não conseguia mover os membros. Ele só conseguia avançar lentamente junto com a multidão. Todas as formas humanoides estavam indo em direção ao distante ponto de luz, mas apenas Shaya parecia ter percebido algo. Só ele queria parar. Até mesmo voltar contra a corrente. A sala inteira estava vazia. Além das paredes, não havia decorações nem lugares para se esconder. O único lugar possível onde algo poderia se esconder era na própria multidão. Saul observou atentamente as figuras borradas e sem rosto perto de Shaya. No quarto escuro, até os contornos das figuras eram indistintos. Elas não pareciam ter vontade própria, apenas marchando incessantemente em direção à luz distante. Shaya era como uma folha caída na enchente. Embora não afundasse, só conseguia ser levado impotente pela correnteza. Contudo, Saul revistou toda a multidão e não encontrou nada ameaçador. Então, onde estava o suposto fantasma desse sonho? Será que não havia nenhum espectro, apenas as ilusões de um homem paranoico? Embora Saul não sentisse nada, Shaya parecia cada vez mais aterrorizada. Saul podia ouvir sua respiração ficar pesada. Ele estava lutando para escapar do sonho. O próprio sonho estava se tornando instável. As paredes retas se transformaram em ondas, e as figuras que empurravam Shaya começaram a se transformar. Não pareciam mais humanas, mas sim monstruosas, de uma forma que desafiava qualquer descrição. Não há nada de especial no quarto, provavelmente foi moldado pela própria cognição de Shaya. Essas figuras são estranhas, mas além de parecerem assustadoras, não causaram nenhum dano ao seu corpo espiritual. Será que um mago de primeira classe realmente consegue ficar 2 anos sem dormir só por causa de um pesadelo? O sonho tornou-se cada vez mais caótico, claramente à beira do colapso. Se ele acordar assim, a viagem foi em vão. E se Shaya se assustar de novo no sonho, ele pode se recusar a dormir nunca mais. Talvez eu devesse fazer o que ele quer, matá-lo e roubar o diagrama da evolução. Saul riu baixinho ao pensar nisso. Talvez as emoções sejam amplificadas nos sonhos. Saul ouviu a si mesmo rindo alto. Talvez as emoções sejam amplificadas nos sonhos. Saul ouviu a si mesmo rindo alto. Talvez. Saul de repente se lançou para frente. Ele tinha acabado de perceber que quase repetiu o mesmo movimento, o mesmo pensamento 3 vezes. Este sonho está realmente estranho. Mesmo que não haja espectro algum, algo definitivamente está escondido aqui. Embora o sonho estivesse desmoronando, Saul continuou a se mover. Ele não estava apenas tentando encontrar o horror escondido, mas também evitar cair em um loop sem perceber. Ele se moveu para cima de Shaya e tentou chamá-lo. Shaya. Mas este último continuou lutando, vendo Saul bem na sua frente, mas sem reagir. Ele não está me ignorando. Ele não consegue me ver de jeito nenhum. Saul confirmou. Ele percebeu que Shaya não conseguia percebê-lo, mesmo quando ele estava a poucos centímetros de distância. O que significava que ele também poderia ser incapaz de ver outras coisas tão de perto. Saul fechou os olhos e ao abri-los, todo o seu corpo mudou drasticamente. Seus músculos se transformaram como argila, espremidos e remodelados por mãos invisíveis. Em apenas algumas respirações, ele se transformou de um garoto de 15 anos em um homem de pouco mais de 30 anos. Nesse estado, a forma da alma de Saul vibrava em uma frequência extremamente alta. Seu corpo e alma passaram por mudanças drásticas. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Quando ele abriu os olhos, viu braços sobre seus ombros. Os braços eram finos e pálidos, como os de um paciente doente pendurados frouxamente. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma respiração fria contra seu ouvido, como se tivesse penetrado em seu cérebro através do canal auditivo. Saul lentamente virou seu olhar para a direita. Um homem de rosto pálido apoiou a cabeça no ombro direito de Saul. Os cantos da boca do homem estavam repuxados num sorriso que quase alcançava seus olhos. Só então Saul percebeu que havia alguém agarrado às suas costas o tempo todo. E essa pessoa parecia exatamente com a versão de Saul de 15 anos. Um arrepio percorreu o coração de Saul, embora ele também achasse aquilo um pouco engraçado.
Enquanto ele observava Shaya lutar entre as figuras humanas, ele próprio ficou preso há muito tempo em outra figura humana. E a razão pela qual ele não percebeu foi porque esse Saul estava sincronizado com ele. Ele havia confundido esse outro Saul como parte de si mesmo. Saul levantou-se abruptamente e agarrou o rosto familiar pela bochecha e tentou puxá-lo para a frente. Mas assim que ele aplicou força, o rosto explodiu com um estalo, sangue vermelho e polpa branca espalharam-se pelo corpo e rosto de Saul. Mas não parou por aí. Sentindo algo de repente, Saul olhou para baixo, viu rostos emergindo entre seus braços, por entre seus dedos, ao lado de sua cintura, entre suas coxas, atrás de seus tornozelos. Todos eles tinham o seu rosto. Eles sorriram, com as bocas quase chegando aos olhos. Saul permaneceu imóvel, com a cabeça baixa, como se estivesse atordoado pelo aparecimento repentino de todos esses eus. Os rostos observavam atentamente cada superfície visível. A pele se contraiu levemente. Com o passar do tempo, eles começaram a se parecer cada vez mais com a forma atual de Saul. Eles estão me imitando. Saul sorriu de repente, ele sorriu feliz, a boca quase se abrindo sobre os olhos. Então vamos ver se você consegue imitar isso. Seu corpo amoleceu de repente, como aço derretendo em metal derretido. Assim que perdeu sua forma sólida, seu corpo começou a se remodelar. Tentáculos horríveis, ladeados por ventosas cheias de dentes afiados, brotaram da forma líquida em transformação. Os rostos grudados a ele entraram em pânico instantaneamente, perdendo o alvo. Eles hesitaram, sem saber se deveriam se transformar na forma atual de Saul. Mas Saul não lhes deu chance. Ele brandiu os tentáculos para capturar cada rosto parasita, deixando as bocas sob as ventosas se banquetearem livremente. O som de borracha mastigando ecoava em seus ouvidos. No segundo seguinte, todo o cenário onírico desmoronou. Saul abriu os olhos e viu Shaya lutando para se sentar o mais rápido que podia. Ele olhou para Saul com olhos cheios de surpresa e alegria. Você realmente conseguiu, em uma tentativa? Eu senti. O espectro escondido nos meus sonhos desapareceu de repente. Capítulo 476. Saul coçou o queixo. Tem certeza de que o espectro se foi? Eu estava prestes a atacá-lo quando você acordou de repente. Shaya congelou, o rosto se contraindo. Não me diga que você estava se segurando de propósito. Ele instintivamente ficou tenso, pronto para se defender. Mas, no meio das palavras, algo pareceu lhe ocorrer. Ele fechou a boca e obedientemente tirou o diagrama de meditação da mochila. Saul aceitou o diagrama e o guardou em seu dispositivo de armazenamento com um movimento de mão. Verdade seja dita, havia muitas maneiras pelas quais ele poderia ter obtido o diagrama de Shaya. Antes de deixar a Torre dos Magos, ele havia trazido propositalmente alguns materiais mágicos do elemento relâmpago. Os materiais da Torre do Mago eram todos de alto valor, mais do que o suficiente para serem trocados por um método de meditação que Shaya não usava. Mas Saul queria ver exatamente o que era o espectro que pairava sobre Shaya. Tudo bem, eu já te dei a coisa. Agora cai fora. Shaya começou a acompanhá-lo para fora. Saul não se ofendeu com o hábito desse sujeito de descartar as pessoas no momento em que terminava com elas. Mesmo que Saul tivesse curado seus pesadelos, ele não havia curado sua paranoia. Saul também queria voltar rápido. Mas assim que se virou para ir embora, percebeu algo no canto do olho. Shaya ficou repentinamente escura. Mas quando Saul se virou, totalmente alerta, Shaya havia retornado ao normal. E a julgar pela expressão em seu rosto, Shaya parecia não ter consciência de que algo tinha acontecido. O que foi? Não me diga que está pedindo mais dinheiro? Shaya deu meio passo para trás ao ver a expressão séria de Saul. Saul estreitou os olhos. Acima da cabeça de Shaya viu uma linha fina curvando-se para cima. O fim da linha desapareceu no ar, desaparecendo sem deixar vestígios. Perturbado, Saul foi embora. Shaya era agora a terceira pessoa que ele via assumir uma forma diferente em sua visão. Um aprendiz de mago cuja cabeça se transformou na forma de um pássaro observador. Um balconista comum que apareceu como um cadáver carbonizado. E agora Shaya que havia se tornado uma figura sombria. O que estava acontecendo com essas pessoas? Ou, algo estava acontecendo com seus próprios olhos. Enquanto caminhava, Saul pressionou levemente sua pálpebra. Naquele momento, ele viu dois aprendizes de terceira patente caminhando em sua direção. Mago Saul, Dimponte solicita sua presença na Torre do Relógio. A Torre do Relógio da Academia Byton era uma torre alta e esguia localizada perto do centro do terreno da Academia. Ao contrário das onipresentes lâmpadas de ampulheta dentro da Torre dos Magos, a Academia usava mais relógios mecânicos para marcar o tempo. Até mesmo a cidade de Calgusto, além das muralhas, fazia o mesmo. Saul seguiu os dois aprendizes até a Torre do Relógio e ficou surpreso ao descobrir que ela continha mais do que aparentava. O último andar da torre escondia um enorme espaço interior. Ele lembrou que a Byton Academy vendia casas móveis que pareciam pequenas por fora, mas continham enormes cômodos internos. Parecia que esse feitiço também havia sido aplicado aqui. Visto de fora, o último andar não parecia ter mais do que alguns metros quadrados. Na realidade, ocupava mais de 100 metros quadrados. O espaço não tinha divisórias nem decorações de parede. Assim que Saul entrou, viu Dimpold sentado atrás de uma mesa comprida. À sua frente, uma mulher estava sentada formalmente em um sofá. A mulher tinha cabelos pretos na altura dos ombros e uma aparência magra e abatida. Não era exatamente bonita, mas seus olhos eram incrivelmente brilhantes. Quando Saul se aproximou, a mulher de repente olhou para cima.
Seu olhar ardente exercia mais pressão do que a presença do reitor Pond, mas a julgar pela energia espiritual que irradiava dela, ela era apenas uma maga de primeira classe. Dean Pond sorriu e cumprimentou Saul. Ao ver que ele estava olhando fixamente para a mulher, fez as apresentações. Esta é Beth. Assim como você, ela é uma maga de primeira classe, mas está perto de progredir, então não passa muito tempo na academia. A expressão do reitor Pond era de orgulho enquanto ele a olhava. Assim que ela completar sua promoção, ela tomará meu lugar como a próxima reitora. Beth se levantou e assentiu levemente para Saul. Ela parecia do tipo reservado e silencioso. O manto preto padrão de mago pendia frouxamente em seu corpo magro. Embora fosse verão, sua gola estava abotoada até o topo. Apenas seu rosto e suas mãos pálidas igualmente finas eram visíveis. Saul também notou que ao apresentar Beth, Dean Pond não mencionou em qual elemento ela era especializada. Após as apresentações, os três se sentaram, e Dean Pond finalmente revelou o verdadeiro motivo pelo qual havia convocado Saul. A criatura raiz que você e Julie encontraram antes reapareceu. Desta vez, o aprendiz de terceiro grau que a encontrou não voltou vivo. O sorriso do reitor Pond desapareceu. Quando Julie me relatou o incidente pela primeira vez, imediatamente enviei pessoas aos cursos d'água subterrâneos para investigar. Além de descobrir que o solo havia se soltado, não encontramos mais nada. A criatura da raiz havia sumido. Desta vez, depois que a criatura reapareceu, um verdadeiro mago que estava presente conseguiu trazer de volta um pedaço de sua raiz. Dean Pond levantou a mão, e um tubo de ensaio transparente e selado flutuou acima de sua palma. Dentro havia um segmento de raiz branca do tamanho de um dedo. Ele flutuava silenciosamente dentro do tubo, subindo e descendo como se não fosse nada mais do que um fio de rabanete normal, sem apresentar nenhuma característica estranha. Era de fato a mesma raiz que Saul vira antes. Na ocasião, ele havia tomado muito cuidado para não deixar nenhuma parte do seu corpo ser levada pela criatura, por isso não trouxe nenhuma amostra. Depois que Beth estudou, descobriu que a raiz tende a perseguir criaturas com radiação mágica. No entanto, ela também demonstra uma certa reação em relação a corpos espirituais. Ainda assim, depois de apenas alguns experimentos, seu nível de atividade caiu rapidamente. Agora, está essencialmente inerte. Saul, você trouxe algum pedaço da criatura raiz quando a encontrou da última vez? Saul balançou a cabeça. Quando a rede de raízes cresce, fica extremamente difícil lidar com ela. Julie e eu estávamos enfrentando isso pela primeira vez e, por segurança, nosso primeiro instinto foi recuar. Entendo. A expressão da reitora Pond permaneceu indecifrável. Nesse caso, se você encontrá-lo novamente e conseguir trazer uma amostra, a academia está disposta a trocá-la por cristais mágicos ou materiais mágicos. Os olhos de Saul brilharam. Claramente a Academia Byton estava muito interessada nessas raízes. Eles devem ter descoberto algo sobre isso, mas não compartilharam os detalhes com ele. Se esse fosse o caso, Saul decidiu que na próxima vez guardaria uma parte para seu próprio estudo antes de entregar o restante. Por fora, porém, ele apenas assentiu prontamente. Claro. Dean Pond então perguntou sobre a batalha com a criatura raiz. Após agradecer a Saul pela cooperação, ele o dispensou. Durante toda a conversa, a bruxa chamada Beth não disse uma única palavra. Ela simplesmente ficou sentada em silêncio, com os olhos baixos, parecendo totalmente desinteressada em monstros ou batalhas. Ao sair, Saul lançou outro olhar para a mulher. Não conseguia se livrar da sensação de que ela estava longe de ser comum. Depois que Saul foi embora, Dean Pond ficou na janela, observando até Saul andar uma boa distância antes de se virar para Beth. O que você sentiu? Beth levantou a cabeça lentamente, como se estivesse se movendo em câmera lenta. Até sua voz era lânguida, como a de alguém que não estava totalmente acordado. Ele está muito alerta. Ele não percebeu. Se eu quisesse mantê-lo em Byton, não há chance. Capítulo 477. Ao ouvir Beth tomar a iniciativa de responder pela primeira vez, Pond suspirou com uma expressão complexa. A situação nas regiões ocidentais tem se complicado cada vez mais ultimamente. Beth não disse nada, levantou-se silenciosamente e saiu. Seu longo manto de bruxa arrastou-se pelo chão sem fazer barulho. Atrás dela, Pond perguntou um pouco relutante. Você não tem outros planos? Até o povo de Nefra entrou no oeste há pouco tempo. Beth não hesitou um segundo sequer. Ela apenas deixou uma frase suave para trás. Eficiência não basta. Calgusto ainda precisa de mais gente. Pond abriu a boca, mas no final não disse uma palavra. Após receber o diagrama da evolução, Saul voltou para casa e imediatamente começou a estudá-lo. Comparado ao diagrama de erosão, o diagrama de evolução continha 2 elementos adicionais, luz distorcida e uma sombra grotesca. A sombra grotesca era fácil de entender, provavelmente representava espectros, mas a luz distorcida era menos nítida. Felizmente, Saul não estava trabalhando sozinho. As 4 entidades de consciência ao seu redor podiam oferecer conselhos. No final, foi a AGU que passou anos guardando a biblioteca, que ajudou Saul a encontrar um livro com as descrições correspondentes. Sombra negra pode ser interpretada como um espectro. Também pode ser entendida como aberração. Saul segurou o livro e leu em voz alta palavra por palavra. Penny e Little Algaio ladeavam de cada lado, enquanto AGU e Ian sentavam-se à sua direita e à sua esquerda. Morden e Herman observavam através da visão de Saul através do diário.
Luz distorcida é um tipo de isca, mas alguns magos afirmam ter descoberto uma forma de vida inteligente com consciência autônoma por trás da luz, embora atualmente não haja como coletar essa luz. Este livro simplesmente analisou algumas formas incomuns de vida, mas o que era raro era incluir ilustrações que correspondessem muito às do diagrama da evolução. Somente o diagrama em si continha detalhes mais refinados, o que atendia à demanda do diagrama de meditação por extrema precisão. Após várias rodadas de experimentação por todos, eles concluíram que não havia nada de errado com o diagrama de evolução. Sorrindo, Saul pegou o diagrama da evolução em formato de cilindro e, imitando o método de Shaya, abriu-o em um formato circular. Quando os painéis de madeira se desdobraram, o padrão mais próximo de Saul foi novamente o da sombra negra. Saul, que estava prestes a começar sua meditação, fez uma pausa repentina. Sob os olhares confusos de todos, ele enrolou o diagrama, distraidamente o folheou algumas vezes nas mãos e depois o abriu novamente sobre a mesa. Ainda assim, a sombra negra estava mais próxima dele. Saul enrolou-o novamente e deixou-o rolar algumas vezes sobre a mesa antes de abri-lo. Ainda a sombra negra. Agora, os outros também perceberam que algo estava errado. O padrão mais próximo de você é sempre fixo ao abrir o diagrama de evolução? Saul enrolou-o novamente e entregou-o a. Quando o abriu, a sombra também era a que estava mais perto dela. Depois de pensar por um momento, Saul entregou-o à pequena alga. A pequena algae não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas mesmo assim seguiu as instruções de Saul e mordeu o pequeno anel no topo do cilindro. O diagrama se desenrolou e desta vez, o padrão mais próximo de Little Algae era um monstro. Herman suspirou através do diário. Entendo. Então o padrão mais próximo da pessoa que abre o diagrama corresponde à sua espécie. Morden, Ain. A sala ficou em silêncio. A única que ainda não tinha ideia, pequena algae, silenciosamente empurrou o diagrama da evolução de volta para Saul. Saul olhou silenciosamente para o diagrama à sua frente. Quando a pequena alga o empurrou, o movimento fez girar alguns dos painéis de madeira. Quando pousou na frente de Saul, a sombra negra era novamente a mais próxima. O silêncio se aprofundou. Até Penny ficou quieta. Então Saul deu um tapa no joelho e sorriu para quebrar a tensão. Se diz que sou um espectro, então sou um espectro. Não me impede de meditar. Ao verem Saul tão imperturbável, os outros finalmente relaxaram. O que Saul não contou a eles foi que quando recebeu o diagrama de erosão, o padrão mais próximo dele era um monstro-polvo. No geral, o tema era não humano. Apesar dos resultados estranhos, Saul sentiu que o diagrama da evolução era altamente compatível com ele depois de algumas tentativas corajosas. Sua eficiência na meditação aumentou significativamente. E quando ele entrou em uma meditação semi-imersiva, começou a ver coisas novas e estranhas além dos fragmentos de alma. Talvez por ser a primeira vez que ele usava esse novo método de meditação, as imagens ainda estavam borradas. Mas o mundo de fragmentos de alma agora parecia mais vívido e tridimensional em meio a luzes e sombras entrecruzadas. Se o diagrama de erosão apenas abriu uma fresta da porta para um novo mundo, o diagrama de evolução a abriu um pouco mais. Largo o suficiente para que Saul pudesse enfiar a mão e pegar alguma coisa. E isso sem que ele ainda dominasse completamente o diagrama da evolução. Quando se familiarizasse mais com ele e completasse a representação em seu reino mental, talvez pudesse abrir ainda mais essa porta. Com o diagrama da evolução entrando em uso regular, Saul passou para sua segunda linha de pesquisa: armamento de alma. Agora ele tinha 5 espectros em sua posse. A cidade de Calgusto era de fato rica em espectros. Mas ao contrário dos antigos e poderosos, os espectros daqui eram geralmente recém-formados e bastante fracos. Os um pouco mais fortes tendiam a ser destruídos acidentalmente por Saul durante a batalha. Ainda assim, os fracos eram perfeitos para experimentação. Ele os tratou como cadáveres dissecados, tentando destruir os espectros. Descartou as partes mais poluídas e escolheu fragmentos de almas menos contaminadas, mas já mutadas, como os braços finos, semelhantes aos de uma centopeia, crescendo sob a cabeça de John. De 5 espectros fracos, Saul recuperou apenas 7 partes utilizáveis. Depois de muita busca e combinação, ele finalmente juntou vários fragmentos de formatos diferentes e criou um ferrão em forma de cauda de escorpião. Ele usou uma formação mágica para estabilizar o corpo artificial da alma e impedir que sua energia vazasse. Então começou a selecionar o primeiro sujeito de teste entre suas 4 entidades conscientes. Embora já tivesse lido bastante e realizado simulações antes, esta era a primeira vez que ele realizava modificações no corpo da alma. Até mesmo conectar um corpo da alma a outro trazia riscos. Era como dar um braço extra a uma pessoa com todos os membros, e não apenas para enfeitar, esse novo braço também precisava dar um soco. Em outras palavras, se as coisas corressem mal, ele poderia acabar danificando o corpo original. Nessas condições, o primeiro a se voluntariar foi uma surpresa, Morden. Mas para Saul, não importava quem se apresentasse. Então Morden foi o primeiro a subir. No entanto, o primeiro experimento não correu bem. O corpo-alma de Morden rejeitou ferozmente o ferrão em forma de cauda de escorpião. Antes mesmo do procedimento propriamente dito começar, os dois quase começaram a brigar. Depois de 2 tentativas frustradas, Saul mudou para a segunda voluntária.
E milagrosamente o ferrão que havia demonstrado intensa rejeição a Morden cooperou pacificamente com En. Depois que se adaptou ao novo fragmento de corpo e alma, Saul iniciou o procedimento formal de apego. 3 dias depois, estava na sala comandando sua nova cauda para atacar repetidamente Penny voando no ar. Penny podia parecer voar preguiçosamente, mas na verdade era extremamente ágil. Embora a nova cauda de En, em seu estado de corpo-alma, também fosse bastante ágil, ela ainda não conseguiu acertar Penny, que pairava logo acima do solo. O que começou como uma sessão de treinamento lentamente se transformou em uma competição. A espaçosa sala de estar era agora seu campo de batalha, com Ageu e Little Olgai encolhidos em um canto observando. Ageu, TSK 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 mulheres. Pequenas algas, TSK TSK TSK, TSK 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 TSK. Capítulo 478. Pouco depois, Saul saiu de outra sala onde estivera meditando. No momento em que ergueu os olhos, viu En agarrada a um canto da parede como uma aranha gigante, enquanto Penny a provocava, aproximando-se e recuando ocasionalmente. Ao lado, Ageu e Little Olgai observavam a cena com diversão. Saul foi até a porta e vestiu seu manto. Ana, vou levá-la para fora da cidade para testar sua estabilidade. Sim, mestre. E saltou do canto. A cauda translúcida atrás dela, com cerca de 3 metros de comprimento, pressionou suas costas e então desapareceu. O quarto que Saul havia alugado ficava dentro da cidade, não exatamente perto da Academia Byton, mas sair da cidade ainda era bem conveniente. Desta vez, para testar a estabilidade de En, ele planejou ficar no deserto por 7 dias. Era dia claro, mas as ruas permaneciam praticamente desertas. Aqueles que conseguiam se movimentar livremente à luz do dia geralmente tinham alguma ligação com magos. Saul pediu a Marsh que os levasse para os arredores. Pelos próximos dias eles viveriam e comeriam na floresta. Marsh parecia encantado. Morar nos prédios altos da cidade sempre o deixava desconfortável. Assim que entraram na floresta, o ar instantaneamente ficou frio e úmido. Saul pediu a Marsh que parasse a carruagem na beira da estrada e levou En consigo para dentro da floresta. Depois de deixar a cidade, En também se sentiu à vontade. À medida que se aprofundava na floresta, balançava seu novo rabo, roçando-o na folhagem de ambos os lados. As folhas atingidas caíram no chão, já secas e enegrecidas quando atingiram o solo. Este era o ferrão em forma de cauda de escorpião que Saul havia criado especificamente, focado principalmente no ataque. Então a contaminação residual nele não havia sido completamente eliminada. Além disso, Saul não estava preocupado com a exposição prolongada afetando En. Ele conseguia registrar a consciência de En no diário a cada poucos dias. O diário realizaria uma purificação completa. A única ressalva era que ele tinha que remover a cauda do escorpião todas as vezes. Caso contrário, o diário a trataria como uma impureza contaminada e a absorveria. Mestre, você não participou de nenhuma missão de limpeza de espectros ultimamente, disse, andando para trás com as mãos atrás das costas. Eu saía com frequência há algum tempo, principalmente para reunir mais espectros e procurar um novo método de meditação. Agora que consegui ambos, não preciso mais sair. Assim que seu ferrão de cauda de escorpião se mostrar estável e sem problemas, considerarei criar outra arma da alma. Na verdade, Saul tinha outra preocupação. Ele ocasionalmente notava certas mudanças nas pessoas. Essas mudanças sempre o faziam sentir que aquele lugar não era tão simples quanto parecia. Mas como ele não planejava ficar ali por muito tempo, ele não estava interessado em descobrir nenhum segredo escondido. Os dois pararam em uma clareira. Vou lançar alguns feitiços ofensivos de rank 0 em você. Tente bloqueá-los ao máximo com sua cauda de escorpião. Afinal, o ferrão da cauda do escorpião era formado por fragmentos de alma. Ele não tinha corpo físico. Era naturalmente eficaz contra pessoas comuns, mas ainda não se sabia se conseguiria resistir aos feitiços de um mago. Ele precisava entender completamente seus pontos fortes, fracos e vulnerabilidades. Eles nunca tinham estado na fronteira, apenas ouviram dizer que era extremamente perigosa. Ter mais meios de autodefesa seria inestimável. Entretanto, assim que o teste começou, o chão abaixo deles mudou de repente. E estava recuando, preparando-se para desfazer o feitiço de sombra lançado casualmente por Saul com sua cauda, quando de repente sentiu algo apertar seu tornozelo. Como um corpo consciente, sua percepção da nave não era tão aguçada quanto a de uma pessoa normal. Em vez disso, foi Saul quem primeiro notou a anomalia. Um tentáculo da grossura de um polegar, de cor clara, surgiu de repente do solo e se enrolou firmemente na perna de En, puxando-a para baixo. O tentáculo se apertou em volta do seu tornozelo, e o chão sob ela amoleceu abruptamente. Toda a sua perna afundou direto na terra. Naquele momento, Saul lançou uma bola de fogo diretamente no chão. Com um forte boom, o solo compactado explodiu violentamente. Raízes de plantas e pedras se espalharam por toda parte. A poeira cobriu o corpo de En, mas a explosão lhe deu a chance de se libertar das garras do tentáculo. Mas antes que ela pudesse recuar mais do que alguns passos, mais tentáculos, idênticos em forma, surgiram de outra direção. Eles pareciam ter se fixado em En, envolvendo seus membros e arrastando-a de volta para o subsolo. Desta vez, Saul viu claramente o que estava acontecendo. As coisas emergindo da terra não eram galhos comuns, mas sim os mesmos brotos de raízes que ele tinha visto nos esgotos subterrâneos. Mas por que eles estavam mirando em En? Seria uma tática de distração? Saul imediatamente ficou alerta e lançou a armadura de alma.
mas desta vez ele estava errado, porque os tentáculos da raiz o ignoraram completamente, apenas avançando em direção a e atacou com sua cauda de escorpião que já estava acostumada a usar. Mas logo percebeu que os tentáculos não eram afetados pela poluição carregada pela cauda. O ferrão em sua forma de agulha causava pouco dano. Sua verdadeira ameaça vinha da corrupção fantasmagórica persistente que ele liberava. Mas de alguma forma a corrupção não teve efeito algum nas raízes. Saul, vendo que as raízes não tinham intenção de atacá-lo, ficou confuso, mas rapidamente começou a preparar um feitiço. Essas raízes eram poderosas. Dado o aviso prévio do diário, Saul decidiu não se aproximar delas diretamente. Em vez disso, preparou um feitiço de 3º grau para destruí-las. Flecha de fogo. A criatura raiz tinha forte resistência à magia do elemento negro. Saul temia que sua amarração das sombras não o segurasse e pudesse até mesmo ajudá-los. Embora a flecha de chamas não fosse seu elemento principal, e sua velocidade de conjuração e poder fossem insuficientes, ainda era um feitiço ofensivo potente. Principalmente contra seres do elemento madeira, o fogo era um contra-ataque natural. Quando a flecha de fogo de Saul ficou pronta, metade do corpo de já havia sido puxada para o subsolo. Saul lembrou-se de onde as raízes atacantes haviam surgido e disparou o feitiço em direção a outro pedaço de terreno aberto. A enorme flecha, brilhando com chamas explosivas, mergulhou no subsolo num piscar de olhos. Ao contrário da fireball anterior, a flecha não explodia com o impacto. Em vez disso, concentrava toda a sua energia cinética e térmica diretamente no alvo. Essa era a marca registrada de um feitiço de 3º grau, mais energia com menos desperdício. Poucos segundos após o impacto da flecha flamejante, a terra começou a tremer. Toda a clareira e as árvores ao redor tremeram violentamente. O chão se abriu com várias rachaduras, e uma coluna de fumaça preta subiu de baixo. Saul voou para o lado de o corpo dela ainda meio enterrado. Atrás dele, pequena alga emergiu e segurou os braços de puxando-a para fora da terra rachada. Mas parecia ter sofrido algum ataque desconhecido. Seus olhos estavam bem fechados e seu corpo mole. Saul a chamou através do diário, mas não houve resposta. Assim que a pequena algaia estava prestes a entregar inconsciente, seus olhos de repente se abriram. Seus olhos eram negros como breu e sua boca se abria de forma anormalmente ampla. Seus dentes se alongaram rapidamente, criando um contraste assustador com seu rosto, que de outra forma seria fofo e delicado. As mãos de Saul imediatamente passaram de segurar para restringir, prendendo seu pescoço e ombros para impedir que sua boca em transformação se aproximasse mais. No entanto, uma cauda translúcida de escorpião já havia se arqueado sobre as costas de Saul, mirando diretamente seu coração. Saul vislumbrou a aura poderosa por trás e não fez nenhum movimento para se esquivar, mas a cauda do escorpião nunca o alcançou. Na verdade, no momento em que se moveu, desapareceu repentinamente. Ao mesmo tempo, em que estava tentando furiosamente morder o braço de Saul, e ficou mole novamente. Saul colocou-o sobre o ombro e lançou um olhar cauteloso para o chão abaixo. Depois que ele lançou a flecha flamejante, a criatura subterrânea ficou em silêncio. Mesmo depois de subjugar, não houve mais movimento. Saul não conseguia avaliar a verdadeira força da criatura raiz. Ele esperou no mesmo lugar por um tempo, confirmou que não havia outras emboscadas, então carregou e saiu correndo da floresta. Originalmente, ele havia planejado passar vários dias aqui testando a estabilidade da cauda de mas assim que percebeu que algo estava errado, quando a condição de começou a se assemelhar a um caso de mutação induzida por corrupção, ele não hesitou. Imediatamente a trouxe de volta ao diário. Naturalmente a cauda, estando conectada a também foi retraída. No final, Saul não teve escolha a não ser carregar um corpo sem vida de volta para a estrada. Marsh tinha acabado de se deitar na carruagem para tirar uma soneca quando viu Saul emergir da floresta com em seu ombro, sua expressão escura como a noite. Ele saltou imediatamente. Mestre, o que aconteceu? Saul não explicou. Simplesmente subiu na carruagem e disse, voltem. Capítulo 479. No caminho de volta para a residência temporária, Saul já havia confirmado que a cauda do escorpião absorvida no diário havia sido destruída, o que o deixou bastante frustrado. Anteriormente, Saul retirava o ferrão da cauda do escorpião antes de guardar no diário, mas a situação de hoje era urgente, e perdeu o controle repentinamente. O que fez Saul suspeitar que a poluição presa à cauda do escorpião pudesse ter afetado sua sanidade durante a batalha. Além disso, havia um monstro com tentáculos de raiz sob seus pés, que poderia ter lançado outro ataque a qualquer momento. Saul não teve escolha a não ser lidar rapidamente com a situação de e levá-la embora. Ainda assim, comparado à perda do ferrão da cauda do escorpião, o que realmente o preocupou foi o ataque repentino do monstro com tentáculos de raiz. Essas raízes pareciam macias e finas, mas eram incrivelmente resistentes. Armas comuns não conseguiriam nem cortá-las. E quando ele viu que nem mesmo o ferrão de escorpião de tinha efeito nas raízes, suas sobrancelhas franziram ainda mais. Esse tentáculo de raiz também era imune à poluição espectral. Mas o mais importante, aquelas eram apenas as raízes. A que exatamente elas estavam conectadas? Poderia ser o presente que Kisme pretendia para ele, aquela árvore enorme? Quando voltaram às pressas para a residência temporária, Ageu imediatamente correu ao seu encontro. Mestre, por que voltou tão de repente?
Saul contou a Ageu o que havia acontecido na floresta. Naquela época, En também havia se recuperado. Por que você perdeu o controle de repente agora mesmo? Saul perguntou. Dentro do diário, ainda parecia um pouco atordoada. Não tenho certeza. É que de repente muitos pensamentos inundaram minha mente. Parecia haver algo nojento dentro daquelas raízes de árvore. Raízes de árvores? Tem certeza de que eram raízes de árvores? Em milímetro. Quando eu não estava totalmente consciente, senti vagamente que as raízes estavam conectadas a uma grande árvore. Você consegue dizer onde fica aquela árvore? Não. Era longe, e eu não estava totalmente ciente na época. Nesse momento, Herman, que estava observando silenciosamente de lado, falou com um pouco de medo persistente. Se apenas essas raízes são tão poderosas, a árvore a qual elas estão conectadas não seria pelo menos tão forte quanto uma entidade de segundo grau. Ageu, sentado ao lado de Saul, balançou a cabeça. O mestre encontrou um monstro com tentáculos de raiz na cidade e novamente nos subúrbios. Se esse monstro for móvel, é uma coisa. Mas se for imóvel... Morden continuou os pensamentos não ditos de Ageu dentro do diário. Se aquela árvore não pode se mover, então seu sistema radicular cobre uma área inimaginavelmente ampla. Saul entendeu o que queriam dizer. A julgar pela força das raízes e sua extensão, aquela árvore poderia ter poder suficiente para rivalizar com uma cidade inteira. Se ela pudesse destruir uma cidade de uma só vez, isso não significava que a árvore já havia atingido a força de terceiro grau? Com esse pensamento, Saul imediatamente sentiu vontade de ir embora. Mas depois de pensar bem, ele não fugiu de fato. A cidade de Calgusto não era uma construção nova, ela já existia há anos, e não havia rumores de que algum bruxo tivesse sido ferido por monstros baseados em árvores. Além disso, no mundo bruxo, era normal que monstros aparecessem ocasionalmente. Ele deveria viver apenas em lugares com garantia de segurança? Tais lugares não teriam nem material mágico suficiente para Saul estudar. Respirando fundo, Saul disse, ainda não sabemos por que o monstro da árvore atacou. Por enquanto, En não saia desnecessariamente, e você também não, Ageu. Vou até a Academia Byton para coletar algumas informações. Dito isso e feito, Saul foi direto encontrar Shaya. Pessoas como Shaya que sempre desconfiavam que outros queriam prejudicá-lo geralmente não gostavam de sair. Então Saul foi direto para sua casa. Com certeza, Shaya estava em casa. Mas desta vez ele não deixou Saul entrar. Raízes de árvores. Shaya ficou atordoada por um momento, então hesitou antes de dizer. Ouvi dizer que havia uma grande árvore na cidade de Calgusto, mas ela foi queimada há muitos anos. Queimada? Saul duvidou que a árvore tivesse sido realmente destruída. Já houve algum incidente com raízes de árvores atacando pessoas? Shaya deu de ombros. Qualquer coisa pode atacar você em Calgusto, plantas, animais, monstros. Mesmo que raízes tenham atacado pessoas no passado, seria impossível dizer com certeza se era da mesma planta. Saul pensou por um momento e então perguntou. Por que há tantos espectros na cidade de Calgusto? Não há nenhuma medida preventiva além de capturá-los? Ao ouvir essa pergunta, a expressão de Shaya mudou ligeiramente. Ele lambeu o canto da boca e baixou a voz. Se você realmente quer saber, pergunte ao reitor Pond. A prosperidade atual de Calgusto. Foi ele quem fez acontecer. Parado sob a sombra do beiral, a expressão de Shaya era sombria e indecifrável. Para ganhar algo, é preciso sempre pagar um preço, não acha? Estava claro que Shaya sabia de algo, mas claramente não tinha intenção de contar a Saul. Depois de sair, Saul foi procurar Dean Pond, como Shaya havia sugerido. Mas ele não perguntou diretamente sobre as anormalidades ocultas na cidade de Calgusto, porque mesmo que perguntasse, o reitor não lhe contaria. Em vez disso, Saul usou o recente ataque nos subúrbios como pretexto para perguntar se houve algum novo progresso na pesquisa sobre monstros do tipo raiz. Ele percebeu que quando Dean Pond ouviu que o monstro da raiz havia aparecido nos subúrbios, houve um lampejo de pânico em sua expressão. Mas ele rapidamente disfarçou o pânico com surpresa e expressou ceticismo, dizendo que o monstro que apareceu no sistema de esgoto da última vez provavelmente já havia deixado a cidade. Ele então ordenou que Saul relatasse o incidente a Kent. Kent era responsável por lidar com incidentes envolvendo espectros que os limpadores comuns não conseguiam lidar. Ele reuniria pessoas, compartilharia informações e organizaria esforços para enfrentar espectros poderosos contra os quais os magos comuns lutavam. Depois de ouvir isso, Saul perguntou casualmente. Kent sempre foi o responsável por lidar com incidentes com espectros. Dean Pond respondeu que costumava ser outro mago, mas depois que esse mago morreu inesperadamente durante uma batalha com um espectro, Kent assumiu. E desde que Kent assumiu o comando, quase nenhum mago morreu em tais batalhas. Dean Pond disse a Saul que se ele descobrisse algo ameaçador, ele deveria relatar a Kent. Ele estava bastante entusiasmado. Um mago? Entusiasmado? Aparentemente, Saul agradeceu ao reitor. Mas por dentro deixou a Academia Byton com um turbilhão de pensamentos complexos. A essa altura, ele tinha quase certeza. O reitor sabia sobre o monstro com tentáculos de raiz. O reitor Pond poderia até ser quem o cultivava. A última vez que ele deliberadamente chamou Saul para a torre do relógio e lhe mostrou o segmento da raiz em um tubo de ensaio, era muito provavelmente uma sonda reversa, para testar o quanto Saul sabia sobre o monstro da raiz, para ver se ele havia obtido parte das raízes.
E aquela feiticeira Betty que estava na torre do relógio naquele momento, provavelmente também estava conectada a esse monstro escondido. Havia muitos magos em Calgusto, e Saul não era o único forasteiro. O fato de serem tão cautelosos com ele provavelmente significava que estavam cautelosos com Gorsa atrás dele. Isso também confirmou indiretamente que o problema que a Academia Byton estava escondendo não poderia ser resolvido por um único verdadeiro mago. Após esse incidente, Saul não agiu de forma normal. Na verdade, ele começou a participar com ainda mais frequência das missões de limpeza, para coletar novos espectros. Embora o ferrão da cauda do escorpião tenha sido usado acidentalmente sem alcançar nada, ele confirmou a teoria de Saul sobre os armamentos da alma. Enquanto estava em Calgusto, ele precisava coletar o máximo possível de fragmentos de espectros. Idealmente, ele queria armar completamente as 4 consciências. Durante esse tempo, talvez devido às suas repetidas reclamações que despertavam a preocupação daqueles que estavam nas sombras, ele nunca mais encontrou o monstro com tentáculos de raiz. Ao mesmo tempo, Saul fez outra descoberta durante suas missões. Um espectro recém-nascido poderia ser subjugado com esforço mínimo. E como novos espectros surgiam constantemente em Calgusto, Saul percebeu que não precisava mais depender do esquadrão de guardas. Ele mesmo poderia encontrar novos espectros. Então, ele enviou a borboleta do pesadelo, Penny, para procurar todas as noites por espíritos estranhos se formando em cantos escuros. Mas, para sua surpresa, a primeira a trazer notícias de um espectro recém-nascido não foi Penny, e sim a pequena Algai. Capítulo 480. Izzy se espremeu no meio da multidão até chegar ao seu prédio. Havia muita gente esperando pelos elevadores. Izzy olhou para a multidão à sua frente e decidiu subir as escadas com alguns outros. Depois que a multidão se dispersou pelos andares, quando Izzy chegou ao 17º andar, onde morava, não havia mais ninguém por perto. Assim que ela chegou ao 17º andar, ela viu a porta do elevador se abrir e 2 pessoas saindo. Ela os reconheceu de relance. Era o casal da casa ao lado. Boa noite, Izzy forçou um sorriso e os cumprimentou. O casal apenas assentiu levemente, com os rostos cheios de exaustão. Izzy já os conhecia, eles moravam na mesma cidade vizinha. Eram calorosos e amigáveis naquela época. Mas pouco tempo depois de entrarem na cidade, foram confinados naquela gaiola de aço, e seus sorrisos gradualmente desapareceram. Izzy voltou para o apartamento alugado. Assim que fechou a porta, o sorriso em seu rosto desapareceu. Ufa, estou exausta. Ela pressionou um ponto familiar na parede, e o quarto se iluminou imediatamente. O que parecia uma tecnologia mágica e misteriosa um ano atrás não a comovia mais. Ela deu de ombros, olhou para baixo, tirou os sapatos e caminhou em direção ao seu quarto. Esta pequena suíte era compartilhada entre ela e outra garota. Elas se conheceram por meio de uma agência de aluguel, e cada quarto tinha sua própria fechadura. Mas depois de viverem juntos por um ano, Izzy quase nunca mais trancava a porta. A luz no centro da sala projetava sua sombra na parede. A sombra parecia estranha, muito mais fina que Izzy, como um esqueleto vestido com roupas, despojado de carne. Ela não percebeu a sombra estranha na parede e, em vez disso, mergulhou direto na cama, enterrando o rosto no travesseiro até se sentir sufocada, e então se virou. Sinto muita falta dos tempos da fazenda, ela suspirou. A vida na cidade é exaustiva e monótona. Não há nenhuma esperança de promoção. Como as pessoas nos livros conseguem ter ideias tão inteligentes? A vida em Calgusto City era, sem dúvida, conveniente, mas seu trabalho consumia quase todo o seu tempo, deixando-a com cada vez menos tempo para qualquer outra coisa. E seu trabalho era extremamente monótono, apenas fazer um componente de um componente para uma determinada ferramenta mágica. Ela não tinha ideia de qual seria o produto final ou que tipo de dispositivo maravilhoso ele se tornaria. Todas as informações essenciais eram mantidas estritamente confidenciais para trabalhadores comuns como ela. Sinceramente, já ganhei um bom dinheiro. Izzy tirou seus comprovantes de poupança de debaixo do travesseiro. 1, 2, 3. Eu nunca ousaria sonhar com esse dinheiro antes. Talvez eu devesse simplesmente ir para casa com ele? Ela calculou o total de bilhetes e o valor que perderia se fizesse um saque antecipado. 10 minutos depois, ela se deitou na cama, segurando as folhas contra o peito. Talvez só mais 3 anos? Naquele momento, ela ouviu uma porta se abrir ao lado. Agora mesmo, enquanto calculava seus ganhos, Izzy trancou secretamente a porta do seu quarto, caso sua colega de quarto voltasse e a visse. Então, quando ela ouviu a porta abrir, ela inclinou a cabeça para confirmar. Era de fato a porta do outro quarto se abrindo. Estranho. A colega de quarto dela geralmente voltava mais tarde que ela. Quando Izzy chegou em casa mais cedo, a luz da sala estava apagada e a porta do quarto ao lado estava bem fechada. Ela presumiu que sua colega de quarto também não estava em casa hoje. Ela enfiou os bilhetes de volta debaixo do travesseiro, planejando calçar os sapatos e ir cumprimentar sua colega de quarto. Mas quando ela se abaixou para calçar os sapatos, de repente ouviu a maçaneta da porta do seu quarto balançar 2 vezes. Izzy congelou e olhou para a porta. Ela viu claramente a maçaneta de latão da porta girando lentamente até a metade. Clique, clique. A maçaneta ficou presa na metade e não conseguia mais girar. Ela a havia trancado antes. A maçaneta de latão girou para trás e depois girou lentamente de novo. Izzy deveria ter gritado alegremente, já vou, e ido abrir a porta.
Mas por algum motivo, hoje, enquanto observava a maçaneta girar lentamente, uma sensação de medo tomou conta dela. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. De repente, ela teve um pensamento estranho. E se a pessoa na porta não fosse sua colega de quarto? Mas se não era sua colega de quarto, então quem tinha saído do outro quarto? Poderia ser um ladrão? A maçaneta girou novamente, ainda presa na metade. Então a pessoa de fora desistiu. Izzy ouviu os passos se distanciarem lentamente, indo em direção à entrada principal. Ouvindo com atenção, os passos também soaram estranhos, como se a pessoa tivesse um sapato cheio de areia. Izzy ficou nervosa, imaginando se realmente poderia ser um ladrão. Mas os arranha-céus construídos pelos Lordes Magos exigiam um passe para entrar em cada andar. A porta do apartamento também precisava de um passe para abrir. Apenas as portas dos quartos ainda tinham fechaduras antigas. Izzy, agora com os sapatos calçados, foi na ponta dos pés até a porta do seu quarto. A essa altura, os passos na sala já haviam sumido. Ela destrancou a porta com cuidado e abriu uma fresta para espiar lá fora. O quarto dela ficava de frente para a porta do apartamento em um ângulo, bem a tempo de ver alguém saindo. Era sua colega de quarto. A menina saiu com a cabeça baixa, seu rosto parecendo um tanto borrado na fronteira entre luz e sombra. Ah, era ela mesmo. Izzy deu um suspiro de alívio, relaxando os ombros. Nossa, não disse nada, você quase me matou de susto. Izzy estava prestes a chamá-la quando viu que sua colega de quarto nem a notou e simplesmente fechou a porta atrás dela. A porta principal fechou com um estrondo forte, fazendo Izzy pular. Ela abriu completamente a porta do quarto, confusa enquanto olhava para a entrada. O que houve com ela? A renúncia dela foi rejeitada? Sua colega de quarto havia se mudado para a cidade alguns anos antes e vinha reclamando sem parar de como a vida ali era exaustiva e sufocante. Ela já havia decidido retornar à sua vila de origem. Aparentemente, ela até escreveu sua carta de demissão. Então ela andava de bom humor ultimamente. Mas hoje ela parecia realmente estranha. Izzy ficou um pouco preocupada, pensando se deveria ir atrás da colega de quarto para fazer o check-in. Talvez ela tivesse ido girar a maçaneta só para conversar? Mas assim que ela saiu, ela percebeu que o chão estava coberto de pegadas pretas. Meu Deus, onde ela pisou? Os sapatos dela estavam imundos. Virando-se, Izzy viu uma marca escura de mão manchada na maçaneta da porta do seu quarto. A mão dela também. No meio da frase, uma onda de medo a atingiu. Ela rapidamente voltou para o quarto e trancou a porta. Nem se atreveu a ficar ali perto, tirou os sapatos e se jogou na cama, enrolando-se firmemente no cobertor. Naquele momento, várias histórias de fantasmas urbanos começaram a se repetir em sua mente, uma por uma, e todo o corpo da garota começou a tremer incontrolavelmente. Enquanto isso, no corredor, a garota que tinha acabado de sair do apartamento caminhava lentamente, de cabeça baixa. Mas ela levou mais de 10 segundos para cruzar apenas 3 ou 4 metros. Então ela parou em frente a uma porta bem fechada. Girou a maçaneta. Ela não abria sem um passe. Ela fez uma pausa, aparentemente hesitante, pensando. Então ela levantou a mão. Toque, toque, toque. Ouviram-se algumas batidas suaves. Uma voz respondeu de dentro da sala. Quem é? A expressão da garota permaneceu vazia. Ela não disse nada. Mas, depois de ouvir a resposta, bateu na porta algumas vezes com mais força. Já vou, já vou. Uma voz clara e passos apressados soaram atrás da porta. Um leve sorriso surgiu nos lábios da garota vazia. Mas naquele exato momento, um tentáculo negro disparou de repente da escada e imediatamente levou a garota embora. Momentos depois, a porta em que ela havia batido se abriu. Um homem saiu. Ele olhou ao redor do corredor vazio, confuso, pensando que tinha ouvido errado. Quem era? Sua esposa chamou de dentro. Ninguém. Talvez o pequeno bom estivesse batendo na parede de novo? Bata nele. O homem balançou a cabeça com uma risada. Quando estava prestes a voltar, notou algumas manchas escuras na porta. Ele estendeu a mão e tocou-os. Pequenos flocos pretos começaram a cair.